Sim? Boa tarde a todas as pessoas presentes nesta última tarde, quinta tarde, do nono ENADIR. E também boa tarde ou oi, né, para quem vai assistir online daqui a algum tempo ou está assistindo agora. É com imensa alegria que teremos a última conferência desse encontro, proferida pela professora Bruna Angotti, que eu tive a honra imensa de orientar no mestrado, no doutorado. E antes de falar umas palavrinhas sobre isso, eu passo a palavra para a Gabriela Pericinoto, que atualmente coordena o NADIR comigo. Mas a Bruna, durante muitos anos, foi coordenadora do NADIR, junto comigo, sucedendo a Carmen Silvia Fulim, que foi minha primeira orientanda de doutorado. Então, há uma sucessão de doutorandos, doutorandas, que vão assumindo, junto comigo, o NADIR, porque não fosse isso, o NADIR não existiria. Gabi. Olá, boa tarde a todos, todas, todes. É um prazer dar continuidade aqui aos nossos trabalhos, e em especial para apresentar a nossa querida Bruna. Bom, é difícil apresentar a Bruna, porque ela já, mesmo com essa cara de novinha, ela já fez muita coisa. Ela tem formação em Ciências Sociais e em Direito. Como a Ana já comentou, ela fez tanto mestrado quanto doutorado em Antropologia Social, fez especialização em Criminologia, trabalhou muito, já fez muita pesquisa interessante, e sempre com esse engajamento político, engajado, com essa muita energia voltada para a transformação social. Para a gente é uma alegria muito especial te receber aqui hoje, Bruna, porque eu acho que a gente, no NADIR, né, e eu como parte, te sucedendo, mas nunca te substituindo, porque isso seria impossível. A gente tem, é claro, a Ana como essa inspiração maior, mas vou deixar isso para daqui a pouco, quando vai ser a mesa de homenagem a ela. Mas a gente, né, e aí digo por mim, né, que já ingressei no NADIR com você como vice-coordenadora, então a gente tem com você, e fico emocionada falando disso, você como um modelo mais pertinho, né? Então, uma inspiração mais próxima, alguém para a gente se inspirar. Então, a gente fica muito feliz com você agora, nesses seus voos mais altos, conduzindo essa pesquisa agora na Universidade de Cambridge. E passo a palavra para você, que a gente está muito ansioso para te ouvir contar sobre esse trabalho lindo. Só vou complementar dizendo que eu que acompanhei a Bruna antes um pouquinho da entrada no mestrado, como aluna especial, não foi? Eu sempre percebi realmente, como a Gabi falou, esse forte engajamento político e acadêmico, né? Combinados, muito bem combinados, especialmente voltados para questões de gênero e prisionais. E acho que isso amarra seu mestrado, seu doutorado, agora a pesquisa em Cambridge. E acho isso muito importante para todo mundo que, né, se enamora com a área da antropologia do direito, porque é difícil fazer antropologia do direito sem tirar consequências políticas do que acontece no mundo do direito, seja, né, para as pessoas que trabalham no sistema de justiça em geral, seja para as pessoas que se enredam com o sistema de justiça, que somos todos nós de alguma maneira. Então, eu só queria dizer, né, que a Bruna sabe, meu sonho era que ela se tornasse professora de antropologia do direito em cursos de ciências sociais. Mas ela determinadamente me convenceu de que era muito importante. Não foi difícil, não foi. Não foi. Ela me convenceu da importância da antropologia do direito ser lecionada em faculdades de direito. Eu sei porque eu também lecionei em faculdades de direito por muitos anos. Mas confesso para vocês, talvez eu seja mais comodista do que ela, e eu vim para a antropologia porque é mais cômodo fazer antropologia do direito numa pós-graduação em antropologia, né? Os ruídos são mais tênues, não que não existam. Então, parabéns também por isso. E agora vamos à conferência. A gente te abandona aqui, mas para assistir de lá. Tá.
Bom, uma alegria imensa estar aqui no nosso querido Enadir. Estive desde o primeiro na organização desses eventos, um sonho que a Ana fez se tornar realidade. A gente vai falar mais sobre os Enadires mais tarde, na mesa em homenagem à Ana. Mas estou muito contente de ter aqui meus colegas e pessoas tão queridas nadirenses, amigos e amigas, minha família, meus amigos de infância, minhas ex-alunas, enfim, meu cunhado e muita gente que eu amo. E é muito gostoso estar aqui em casa, de novo, na FEFELESH, onde eu me formei, e, enfim, podendo falar desse projeto, que eu acho que é a primeira vez que eu posso falar sobre ele com pares em português, e muitas reflexões que acho que ainda não tinha verbalizado. Quando eu estava escrevendo a fala, eu pensei nisso. Então, talvez, em alguns momentos, pode até soar mais como um desabafo e uma pesquisadora um pouco em crise do que propriamente muitas respostas. Então, como a Ana e a Gabi já me apresentaram, eu sou a Bruna. Eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Cambridge. E eu vou contar para vocês, o que a Ana Lúcia me pediu foi para contar um pouco, né, como, né, a antropologia do direito abre esses caminhos, esses espaços de negociação do campo, que eu acho que é uma discussão que a gente tem há tanto tempo. A Ana, Gabi e eu, né, quando a gente entrou nas prisões há mais de 10 anos, a gente discutia muito isso, né, como entrar na prisão, como organizar esse campo, como sair, como entrar, como voltar, como elaborar. Então, eu vou falar um pouco sobre isso e contar também, não resultados do projeto, mas em que pé a gente está, o que a gente tem feito, quais perguntas a gente tem feito. Bom, então, agradeço imensamente a Ana Lúcia e já convido todos e todas para a próxima mesa, que é em homenagem à Ana, que se aposentará em breve. Agradeço também meus companheiros de Nadir, a equipe da Síntese. E acho que uma honra imensa estar aqui fechando essa mesa, essas conferências, né, no nosso 9º Enadir. Eu sou orientanda reincidente da Ana Lúcia, fui orientanda da Ana no mestrado e no doutorado, e estou, né, como eu disse no começo da minha fala, desde o primeiro Enadir. Espera aí, que a tecnologia. Bom, como a Ana disse, eu acho importante ressaltar isso. Eu fui professora de antropologia jurídica no Direito Mackenzie por 11 anos, e um dos raros lugares que tem antropologia do direito na grade curricular do curso de Direito. Ou seja, a antropologia do direito não está escanteada num curso EAD, ou, né, não está compondo vários cursos de uma vez, sociologia jurídica, psicologia jurídica, tudo é um quebra-cabeça. A gente tem antropologia do direito no MAC, e isso fez muita diferença, né, nessa minha formação como antropóloga do direito, esse ir e vir da Faculdade de Direito para cá. Ali, no MAC, o desafio era levar curiosidades e lentes antropológicas para alunos e alunas do primeiro semestre de Direito, recém-chegados à faculdade, e torcer para que eles usassem essas lentes ao longo do curso. Aí é torcer mesmo. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui muito bem-sucedida algumas vezes, e eu acho que, sendo o ápice desse sucesso, a vinda de alunas e alunos para o Nadir, né, para o curso de Sociais. A Isadora se formou a semana passada em Sociais, foi minha aluna no Mackenzie, orientanda da Ana. Então, acho que esse é o ápice do sucesso, esse trânsito, né? E as pessoas virem da Faculdade de Direito para cá, não somente da USP, mas do MAC também. Então, hoje eu estou como pós-doutoranda, né, na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, no Center for Development Studies, e eu faço parte da equipe de um projeto chamado The Prison Consensus, juntamente com os professores Graham Daniel Willis, o Pedro Mendes Loureiro e o pesquisador Luiz Fernando Toledo. Vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Bom, eu não tenho dúvidas de que foi a formação em antropologia do direito que me fez estar exatamente onde eu estou agora.
compondo essa equipe, que é uma equipe absolutamente interdisciplinar. Eu vou falar mais um pouco daqui a pouco, mas o Pedro é da economia, o Graham é geógrafo, o Luiz Fernando é jornalista, e eu, antropóloga, advogada, nesse lugar de fronteira. E a gente pesquisa a expansão carcerária no Brasil, tentando compreender como, apesar de todos concordarem que a prisão não é a melhor saída, ela continuar sendo a principal resposta à criminalidade, né, ao que se chama de criminalidade. E eu vou contar um pouco para vocês hoje sobre o projeto, sobre as estratégias, negociações, os meios e práticas que a gente vem desenvolvendo para responder essa questão. Então, por que a prisão é a principal resposta? Porque ela é eleita como resposta central. A ideia do projeto começou, eu nem existia nesse projeto ainda, ela começou com uma matéria de revista que dizia que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, BNDES, estava emprestando dinheiro para estruturar a parceria público-privada para construção e gestão de presídio no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Maranhão. O Graham, que é geógrafo e um excelente etnógrafo, especialista em segurança pública no Brasil, então fala português, sabe, entende muito de Brasil, viveu muito tempo no Brasil, procurou o Pedro, que é brasileiro, de Belo Horizonte, professor da Universidade de Cambridge, hoje em dia ele é o coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos, economista, olhou para ele e falou, tem alguma coisa estranha aqui. Um banco de desenvolvimento econômico e social investindo em prisão. E, a partir daí, eles começaram a mergulhar na economia política da expansão prisional no Brasil. Eu volto para esse slide daqui a pouco. Vou fazer isso aqui primeiro. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, como todos já sabem, contando atualmente com aproximadamente 1 milhão de pessoas em situação de prisão, e esse número continua subindo. No início da década de 80, havia aproximadamente 150 unidades prisionais no Brasil. Hoje são mais de 1.500. Então, esse gráfico mostra, né, exatamente essa expansão da década de 70 para cá e essa ampliação que também dá para ver nesse mapa que mostra o espraiamento das prisões pelo país. E foi principalmente a partir de meados da década de 90 que houve um investimento deliberado na construção de unidades prisionais. Década de 90, vale lembrar, foi marcada por diversas rebeliões e episódios de violência contra a população carcerária, dentre eles o famoso massacre do Carandiru de 92. A imagem do Brasil como um país onde havia extrema violência no âmbito prisional passou a circular na mídia internacional e, nesse contexto, as autoridades brasileiras começaram a tentar tomar algum tipo de providência, ou pelo menos mostrar que estava tomando algum tipo de providência, e as CPIs do sistema prisional na década de 90 são exemplos disso. Investimento em construção de unidades, e aí começa esse espraiamento das prisões, e uma briga para a superação da superlotação, sendo São Paulo o estado pioneiro nesse processo. Graham e Pedro passaram a olhar mais de perto para a década de 90 e os anos 2000, tentando compreender os discursos que justificavam a expansão prisional no Brasil, e mapearam discursos de diferentes atores da época, da esquerda, da direita, defensores de direitos humanos, líderes de facção, e todos, invariavelmente, apesar da crítica às prisões, desembocam no mesmo lugar. Precisamos de mais vagas. A prisão ela aparece como a segunda melhor opção, ou como não é o ideal, mas é o que é preciso. E é isso que eles chamaram de consenso prisional. Então, aqui é interessante perceber que é o seguinte, a direita radical prefere a pena de morte. É mais barata, né, mais simbólica, teoricamente, né, nessa visão mais eficaz. Uma esquerda mais ilustrada vai pensar em alternativas penais. Então, a prisão não é a primeira solução para nenhuma das duas, mas eles se encontram na prisão como um lugar possível. Então, é isso que eles estão chamando de consenso prisional, e vou mostrar para vocês algumas das frases que ilustram bem o consenso.
Então, o consenso no Poder Executivo, por exemplo, o Jungmann, que foi ministro da Justiça, disse o seguinte em algum momento: com o sistema carcerário, estamos criando um monstro que vai nos devorar. Esse é o resultado dessa política de encarceramento, mas dedicou milhões a novos presídios e admite ter feito quase só isso. O Cardoso, Luiz Eduardo Cardoso, disse: preferiria morrer que cumprir a pena em certos estabelecimentos prisionais. Virou escândalo. São verdadeiras masmorras, masmorras que são escolas de criminalidade, superlotadas, como disse Raul. Continuou: é impossível. Precisávamos construir mais presídios. Embora minha prioridade no Ministério não era construir unidade prisional, era necessário construir. No Poder Legislativo, CPI de 1992, por exemplo, a CPI concluiu pela urgente necessidade de se adotarem medidas profiláticas e curativas que possam, ao menos, humanizar o sistema penitenciário. E, por humanizar, a gente entende que é sempre a construção de novas vagas. A CPI de 2008, a superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema carcerário. Resolver o problema da superlotação significa dar passos largos no caminho da humanização desse sistema, ou seja, mais vagas. 2015, CPI de 2015, o primeiro e talvez o principal problema diz respeito à superlotação carcerária. A gente vê os anos se passando e o discurso continuando o mesmo. A criação de novas vagas no sistema penitenciário é urgente. No Judiciário, a DPF 347, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, veio como uma grande esperança para minimamente tentar olhar para essas questões de maneira mais cuidadosa pelo judiciário, mas se a gente olha o gráfico de aumento prisional, o descontingenciamento do FUNPEN, do Fundo Penitenciário Nacional, se deu pela DPF 347, e aí a gente teve um boom de construção prisional com dinheiro do FUNPEN. Gilmar Mendes disse o seguinte: pouco se faz em termos globais para dar uma racionalidade ao sistema. A questão não se resolve agora com a construção de presídios, é óbvio. E, daí a pouco, diz: é evidente que tem que se construir mais presídios. E o PCC, em uma dos seus salves de 2006, uma das manifestações de 2006, tem uma fala que diz: queremos um sistema carcerário com condições humanas. Não um sistema falido, desumano, no qual sofremos inúmeras humilhações e espancamentos. Não estamos pedindo nada mais do que está dentro da lei, que se faça em cima da injustiça que é o sistema carcerário. Ou seja, o PCC está pedindo um sistema carcerário mais humano. Bom, com esse levantamento que foi feito, Graham e Pedro montaram as bases do projeto, conseguiram fundos tanto do Guggenheim Foundation quanto do Leverhulme Trust, e, por 3 anos, a gente, então, está nesse projeto que busca entender de perto como se dá a dinâmica da construção prisional, compreender a economia política da prisão, entender o que sustenta o processo de expansão prisional e o que ele produz, quem ganha e quem perde com ele. E foram escolhidos 3 estados, Minas Gerais, Mato Grosso e Ceará, como estudo de caso. Minas Gerais, porque tem 3 modelos prisionais diferentes, as PPPs, que são as parcerias público-privadas de Ribeirão das Neves, as APACs, que é o modelo de gestão prisional pela sociedade civil, centrado numa perspectiva religiosa, e o convencional, que todos conhecemos. Ter um dos sistemas prisionais mais antigos do Brasil e a 2ª população prisional do país. Mato Grosso é um estado mais novo, muito rico, não tem superpopulação prisional, investiu recentemente em um modelo de construção de unidades prisionais dentro das próprias prisões, então vou falar um pouco sobre isso, mas blocos pré-fabricados estão sendo construídos dentro das unidades do Mato Grosso para construir mais prisões, e, com isso, eles conseguiram zerar a superlotação. E, por outro lado, o estado do Ceará,
que é um Estado que, como foi muito bem apresentado aqui numa das mesas pela professora Jânia Perla, é um Estado que se faccionou nos últimos anos, com facções novas vindas de fora, PCC e CV, Comando Vermelho, São Paulo e Rio, e também criação de facções locais, que é o GDE, Guardiões do Estado, e a Massa Carcerária, que é uma facção criada dentro do sistema carcerário, como todas são, né? Mas a Massa, dizem que a Massa foi criada assim, aqui na prisão fica PCC, aqui fica CV, aqui fica GDE, e o resto é a Massa, e a Massa se tornou uma facção. Então, né, quando a gente pergunta o que a prisão está gerando, né, a gente tem aqui um exemplo de uma ótima resposta. E no Ceará também teve uma gestão prisional recente da SAP, que veio do Rio Grande do Norte, a Juliana Mello falou muito bem sobre isso, que foi dar uma organizada na casa com várias ambiguidades, como muita denúncia de violência e, ao mesmo tempo, um processo de regionalização das unidades. Bom, abriram essa vaga, então, conseguiram a verba, abriram a vaga, e eu recebi essa vaga ali no início de 2024. Quem é meu amigo, quem me conhece, quem está nos meus grupos, se deve ter recebido a vaga. Ó, gente, vaga legal, tá cheio. Vai para a Inglaterra, tal. Eu li, nunca me imaginei morando na Inglaterra por 3 anos, nem tchuns. E a vaga começou a voltar para mim, todo mundo assim, Bruna, tem seu nome, Bruna, foi feita para você. E eu falei, será? Né? E lembro que eu fiquei assim, penso, meu Deus, mas e o Mackenzie, mas meus alunos, mas e o quê? Né? Meu cachorro, o que eu vou fazer? Tal. E a vaga, ela me conquistou porque, de fato, ela tinha muito a minha cara, né? Tinha esse retorno ao Brasil periodicamente para o campo, tinha uma exigência de saber organizar campo, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu percebi mais ainda o quanto eu gosto fazendo isso. Tinha uma exigência de conhecer o sistema penitenciário brasileiro e, ao mesmo tempo, né, ter essa disponibilidade para etnografia. Então, assim, a antropologia do direito está aqui, né, muito, muito explícita. E, bom, eu já trabalhava com prisão há mais de 15 anos, já tinha entrado em muita prisão com a Ana Gabi, a gente, né, já tinha feito muita coisa por aí. Eu falei, bom, então tá bom. Então, o que eu estou falando aqui são reflexões a posteriori sobre a vaga. Eu não pensei tanto tudo isso na hora, mas hoje, né, preparando a conferência esses dias, eu pensei muito que, além de exigir, obviamente, o português e o inglês, foi me ficando claro agora, com o tempo, repensando na vaga, que eu precisava conhecer o juridiquês. Eu precisava conhecer o universo jurídico, eu precisava conhecer o sistema de justiça. E aí, eu acho que, mais do que falar línguas, eu precisava conhecer o campo e saber transitar nele. Isso não estava explícito na vaga, mas isso é explícito para mim todos os dias. Eu vou contar vários exemplos para vocês. Saber abrir as portas das prisões, de instituições do sistema de justiça, de espaços do judiciário, legislativo e executivo, da sociedade civil e circular neles. Entender a língua dessas instituições e, mais do que isso, saber acessá-las. A vaga exigia, portanto, conhecer o mundo do direito, transitar nele e, ao mesmo tempo, o que é mais importante para nós antropólogos, estranhá-lo. Ser ponte sem perder o estranhamento. E é nesse lugar que eu me sinto, o tempo todo. Era preciso também não só falar português, mas falar a língua do Brasil. E aqui eu vou explicar o que eu estou chamando de língua do Brasil. Pensando em um tema central da etnografia, que é pertencer, como é que se pertence, se isso é uma vantagem ou desvantagem. Quando a gente pertence muito, a gente para de estranhar. Né? Quando a gente não pertence, a gente, né, não consegue estar ali. Então, assim, como é que a gente, né, como é que se equilibra isso? E aqui, sendo antropóloga, advogada, ser brasileira e conhecer e pertencer a esse mundo jurídico e saber estranhá-lo é algo extremamente vantajoso. Eu tenho conseguido colocar em prática o melhor de ser nativa do sistema de justiça brasileiro, porque, ao mesmo tempo que eu consigo acessá-lo, eu consegui, e eu aprendi aqui nesse prédio, e aprendi muito com a Ana Lúcia, a questioná-lo. Né?
Na entrevista, eles me perguntaram, por exemplo, como é que eu organizaria uma viagem a campo para um dos estados. Essa foi uma das perguntas. E eu respondi, bom, né, tentaria acessar as unidades pelo executivo ou entraria em contato com o GMF, que são os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, juízo da execução local, também mencionei sociedade civil, grupo de familiares, academia, e é exatamente isso que eu faço. Né? Para entrar num campo, eu tenho que entrar em contato com todos esses atores e, de alguma maneira, me equilibrar nesses contatos. Então, eu comecei na pesquisa há 1 ano, em julho do ano passado, mudei radicalmente de vida, deixei minha rotina de mais de 20 horas de sala de aula para trás, 700 alunos por semestre, para, a partir de Cambridge, voltar às prisões no Brasil. E fazia um tempo que eu não ia às prisões no Brasil, então acho que essa é uma informação importante, porque esse trânsito veio de lá para cá, né? Eu saio de lá para voltar para as prisões, e isso tem me feito refletir muito sobre essa experiência. E meu primeiro desafio foi montar, então, um campo em 1 mês. Eu cheguei em julho, já tinha que montar um campo para agosto, focado em Minas Gerais, Brasília, e também uma passadinha pelo Mato Grosso. E aí, muito coincidentemente, a passagem por Brasília foi fundamental, porque Brasília estava lançando o Plano Pena Justa, que hoje em dia, né, que é o que há de mais moderno, mais bem escrito e mais no papel transformador que a gente já leu até hoje de política pública para o sistema carcerário, fruto da decisão da DPF 347, e a gente conseguiu ver, então, o lançamento, e agora eu estou acompanhando 1 ano depois e vou ter a possibilidade de acompanhar 3 anos do Pena Justa. Pena Justa veio como resultado da DPF, um plano feito pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, junto com o Ministério da Justiça, e é um plano que tem diretrizes muito claras para os estados seguirem, com o objetivo, teoricamente, para quem lê com esses olhos de desencarceramento, mas que, obviamente, a prática tem mostrado outros usos. E, enfim, não tenho muitas respostas ainda, mas posso dizer que o que a gente imaginava, a falta de orçamento para a implementação do Pena Justa, é um tema central. Alguém, em algum momento, em alguma mesa do Enadir, falou esses dias da importância dos alunos aprenderem a trabalhar com orçamento, e isso que é um tema central. Né? Bom, a gente teve, então, essa sorte do timing do Pena Justa, então tenho acompanhado muito de pertinho o passo a passo da implementação do plano. E, voltando, então, para esse campo de Brasília, essa primeira chegada, a gente conseguiu ir a quase todos os lugares que a gente gostaria. Né? E aí tem uma rede de informalidade que a gente não pode esconder. Né? Mas acho que, como antropólogos, a gente tem que escancarar a fábrica de máquinas e falar como é que foi. Tem a Nani, que é uma nadirense, trabalhando como chefia de gabinete na Senasp. É amiga e irmã, né? Orientanda da Ana Lúcia. Tem a aluna Tamires, que foi minha aluna no Mackenzie, que eu amo de paixão, que estava coordenando uma secretaria. Tem a Sheila Carvalho, que estava em outra secretaria. Tem amigos. Né? A gente transitou muito pelo MJ, passou por lá nadar à luz na sombra. A gente, né, enfim, sabe transitar naquele espaço. E é isso. E é transitar, e é conhecer, e é ligar para alguém que foi seu aluno, ligar para alguém que é seu amigo e falar, quero fazer um campo, como é que eu abro, como é que eu faço? E isso faz parte da negociação, a gente não pode esconder. Mas isso não é uma coisa muito brasileira do eu conheço? Pode ser, mas que bom que eu conheço. Né? E que bom que a gente é capaz de abrir campos desse jeito, não tem nada de ilegal nisso. As redes, então, abrem portas. E eu acho que, por exemplo, o Enadir é um espaço de rede, nossos encontros são espaços de rede, e aqui a gente vai, né, abrindo as portas, não só da prisão, mas dos campos de cada um de nós. Eu comecei também a entender uma coisa, que é mais uma pergunta, uma dúvida, uma questão que eu tenho do que propriamente uma resposta, mas o quanto o selo de uma universidade conhecida internacionalmente, uma das mais antigas do mundo, pesa. E, assim, eu ouvi algumas mesas do Enadir, as pessoas dizendo que está muito difícil entrar no sistema prisional. A Juliana Mello falou que a Jânia falou que está quase impossível entrar no sistema prisional do Ceará. A gente entrou em
todos os lugares. A gente fotografou, a gente pôde entrar com máquina, a gente entrevistou todo mundo que a gente quis. E aqui é uma questão mesmo. Será que é o selo de Cambridge? O que permitiu essa entrada? E uma entrada, assim, extremamente facilitada, também num órgão que a gente não tem tanta facilidade de entrar, que é o judiciário. Vou contar um pouco mais para vocês isso, mas assim, eu tenho acompanhado uma juíza até em jogo de futebol. Então, assim, a gente entrevistou, então, muitas pessoas. E eu acho que interessante que, em alguns lugares, a gente entrou pela academia. Então, por exemplo, a Ludmila Ribeiro, que é parceiríssima da UFMG, a Jânia Perla, no Ceará, elas falaram, Bruna, tem que entrevistar tal pessoa, tal juiz é muito legal, tal juiz é interessante, isso aqui. Então, assim, teve também um fluxo via academia, não foi só via atores do sistema de justiça. Então, contando desse primeiro campo de agosto do ano passado, eu não sei se meu sotaque mineiro ajudou, se o peso de Cambridge, como é que foi. Eu só sei que a gente rodou o estado, a gente visitou 4 regiões, Triângulo Mineiro, região metropolitana de BH, sul de Minas e centro-oeste. Depois, as idas para o Mato Grosso, em outros campos, as idas para o Ceará, recentemente. Eu sei que, ao todo, a gente já visitou 36 unidades prisionais, dentre elas a PAC, o Sistema Comum, a PPP de Minas e também unidades em construção. A gente entrevistou juízes e juízas, defensores e defensoras, advogados e advogadas, gestores prisionais, gestores do executivo, movimento social, grupo de amigos e familiares de pessoas presas, pessoas em situação de prisão e sobreviventes do cárcere. Na organização desse primeiro campo, eu pude perceber muito claramente uma outra linguagem simbólica, que é o WhatsApp. E o WhatsApp é uma coisa que eu acho que, assim, esse domínio do WhatsApp só o Brasil tem. E é uma coisa muito maravilhosa, assim. Incontáveis vezes, eu fiz um ofício, gente, eu podia ter trazido para mostrar lindo, assim, lindo, falando detalhes sobre aprovação no comitê de ética, anonimato da pesquisa, etc. Mandava por e-mail de Cambridge, tudo, ninguém me respondia. Quando eu recebi a resposta, era assim, me escreve no Zap, com o número de telefone. Então, eu comecei a mandar o ofício via Zap, e aí voltavam figurinha, áudio, mensagem de vídeo, sugestão de outros 1000 contatos para entrevistar já com o Zap da pessoa, para eu já mandar o Zap, para eu não perder tempo com e-mail, convite para jantar, convite para almoçar, convite para visitar outros lugares que achavam interessante. Enfim, eu acho, e não querendo falar, nossa, como eu sou o máximo, não, nada disso. Eu estou querendo dizer, se fosse um gringo que estivesse ali na minha vaga, ia demorar. Talvez conseguiria uma hora entender, mas, assim, você não manda uma figurinha para o secretário de administração penitenciária de um estado. Não manda. E eu tenho várias, de vários tipos. Tem bandeira do Brasil, tenho várias. Eu mando a figurinha que for preciso. E assim, entre mensagens no WhatsApp, mais formais, menos formais, mas a maioria extremamente informal, mandou áudio, devolvo com áudio, mandou áudio, vídeo, devolvo com áudio, vídeo, e assim vai, a gente pôde entrar nesses espaços. Uma coisa que eu acho interessante dizer é que eu perdi muito a vergonha de incomodar as pessoas. Eu ficava com vergonha, meu Deus do céu. Ixi, eu fui insistente, telefonava, recebeu minha mensagem, não está me respondendo, hein? Aí mandava uma figurinha. Enfim, eu cobrei, eu pedi desculpa, mas eu venci pelo cansaço. Em outras vezes, e alertaram muito, Bruna, está fechadaço o sistema do Ceará, fechadaço, vai ser muito difícil entrar. E, assim, quando eu recebi um ofício de volta dizendo, pode escolher qual unidade a senhora quer entrar, aqui está a autorização para todos vocês, pode usar a câmera que a senhora pediu, etc. Eu falei, bom, abriu. De alguma maneira, abriu. E quero problematizar isso, principalmente com as pessoas que trabalham em prisão aqui. Como é que vem isso? Porque a gente não refletiu ainda, de maneira metodológica sobre essa entrada. Em campo, a gente tem tido muito a sensação de que as pessoas querem mostrar seus trabalhos,
querem ser ouvidas, querem escutar e também querem muito saber o que os pesquisadores pensam. Então, não foram poucas as vezes que nos perguntaram o que a gente estava encontrando, o que a gente achava, o que a gente faria em tal ocasião, que, na maioria das vezes, eu respondo de um jeito ou de outro, desencarcera. A gente, então, entrevistou todos os secretários de administração prisional dos 3 estados, tivemos uma entrada excelente Polícia Penal, no âmbito federal, CNJ, Senapen, entrevistei o vice-governador do estado do Mato Grosso e tenho uma entrevista agendada com o ex-governador, e eu acho que de Minas Gerais, que eu acho que isso aqui vale contar, que são essas coincidências da vida. Sentei ao lado do Anastasia num avião, num voo. E já olhei, já contei, já falei, já troquei cartão, já marquei entrevista, segunda-feira eu vou entrevistá-lo. Então, a gente tem que ser cara de pau como etnógrafos e não podemos deixar a oportunidade passar. Eu acho que uma coisa que merece muita atenção é a organização das varas de execução penal nos estados pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e Socioeducativo, GMF, né, que vem do DMF, que é o departamento do CNJ, e nos estados cada estado tem o seu GMF. Ficou muito fácil localizar quem são os juízes de execução e as juízas de execução que estão na ponta do sistema, pensando política, não só na ponta como juízes, mas pensando a política prisional. Então, a gente teve uma excelente entrada nos 3 estados via GMF e tivemos a oportunidade de estar muito perto desses juízes e juízas que estão, né, na angústia de estar na ponta da ponta da ponta de um sistema, de fiscalizar a legalidade num sistema que opera na base da ilegalidade. Então, isso tem sido uma experiência muito interessante acompanhar juízes e juízas. Eu anotei no meu caderno de campo uma visita que fizemos com uma juíza corregedora, que eu tomo a liberdade de ler um trecho do meu caderno. Subimos a escada metálica que levava às celas. Quanto mais adentrávamos no pavilhão, mais escuro ficava. Olha como é escuro, esse lugar é assombrado à noite. Tem muitas histórias que eles contam. Não tem luz e dizem que é muito assombrado, disse a juíza, empenhada em nos mostrar a ferida aberta do lugar. Olha isso, disse ela com uma expressão de nojo, apontando para uma cela na qual vazava água de um cano. O horror era inescapável, e, mesmo assim, ela fazia questão de chamar ainda mais atenção para ele. Aspas, eu só quero que os artigos da LEP sejam cumpridos. Estou pedindo demais, Bruna? No pavilhão, presos ocupavam celas insalubres. Em um lugar construído para ser individual, pelo menos 4 pessoas se espremiam. Todos gritavam para a juíza pedindo notícias de suas sentenças. A penumbra do lugar, somada ao barulho das vozes e das grades batendo, era angustiante. Quando desceu as escadas para sair, ela olhou para trás e nos disse, eu é que deveria ser presa. Sou eu que deixo isso acontecer. Ela demonstra, ao mesmo tempo, sua crítica feroz ao sistema penitenciário, suas tentativas de corrigi-lo e seu fracasso em usar o poder que tem nas mãos para interrompê-lo. Em última análise, ela se vê buscando reformar o sistema, fazendo trabalho social paliativo dentro dele e garantindo sua reprodução continuada, ainda que atravessada por crises. Fecho aspas do meu caderno. A Defensoria Pública também nos abriu portas. Entrevistamos defensores da execução penal, mas também da gestão, como a diretora-geral de um estado. E Ministério Público, eu entrevistei pouquíssimos promotores e faço aqui uma meia-culpa que, sinceramente, eu não tentei acessar com o mesmo afinco o Ministério Público como eu tentei acessar o Judiciário e a Defensoria. Freud explica. No Legislativo, a gente entrevistou um deputado estadual, participamos como ouvinte de audiência pública, e a gente tem acessado bastante movimentos sociais, em especial de familiares, que também é muito interessante. Então, a gente tem juntado fragmentos multifacetados de uma polifonia sobre o sistema, sua expansão e seu funcionamento. A gente fez escolhas metodológicas diversas, né, para além da entrevista e das entrevistas e das visitas. Por exemplo, deixando a agenda em aberto, eu comecei a acompanhar essa juíza no seu dia a dia.
né? Ela deixa as crianças na escola, me busca no hotel, vai se maquiando no carro, assinando alvará no celular, é uma coisa desesperadora. É uma rotina, assim, já fui assistir jogo de futebol com o marido dela, que é juiz também, um juiz super aguerrido como ela. Fui a várias inspeções prisionais, audiência, passo o dia vendo audiência, enfim, tenho frequentado a casa dela e a gente tem tido, né, uma relação muito próxima. E, no final do dia, ela sempre me pergunta, e aí, o que você está aprendendo? E, na maioria das vezes, eu respondo que, graças a Deus, eu sou antropóloga. É uma vida que eu nunca tinha imaginado, né? A gente fala os juízes. E aí, quando você está no dia a dia de uma juíza que quer fazer diferença, que quer soltar, que está muito incomodada com o que ela está vendo, mas que está ali na ponta da execução, que não é ela que sentencia, e que tem que tomar decisões de vaga, sobre transporte, sobre liberdade, é algo assim angustiante e muito, muito, muito trabalhoso, né? Eu tive a oportunidade de um dia dormir na casa dela, porque o hotel teve um problema, etc. Eu vi que ela ficou trabalhando até as 2 da manhã, assinando a alvará de soltura, e acordou às 6. Então, assim, é desesperador. Apesar de eu ter ido já a muitas prisões na vida, principalmente femininas, eu tenho me sentido absolutamente estrangeira na minha própria terra. As visitas têm mostrado um agravamento de muitas coisas, permanência de outras, rupturas e muita novidade no ambiente prisional que me impactaram profundamente. Eu cheguei a me perguntar, depois do primeiro campo, se teria estrutura emocional para os demais. Eu cheguei a dizer que eu queria desver o que eu vi, mas aí eu lembrei por que eu estava vendo. Eu falei, bom, eu estou vendo porque eu estou contratada para ver, né? Então, eu não posso desver, eu tenho que elaborar isso de alguma maneira, né? Mas tive, sim, crises profundas, né? Pesadelos que não terminavam durante o campo, depois do campo. Vimos prisão à noite, presa em posição de procedimento a rodo, celas absolutamente superlotadas, mais de 38 pessoas numa cela que cabiam 6. Almoçamos em muitas unidades prisionais, chegamos a visitar mais de 5 unidades em um dia, assistimos a audiência, acompanhamos inspeção, visitamos unidade em construção. Então, é um mergulho, né, nessa barbárie maior do que eu conhecia, né? E aí tem um ponto importante da fala, que é sobre a potencialidade da pesquisa coletiva. É muito bom pesquisar junto. É muito bom pesquisar com outras pessoas. É muito bom pesquisar com o Graham, com o Pedro, estar com os dois, sair da prisão, poder desabafar, poder discutir, poder pensar o que aconteceu no dia. E também é muito interessante estar com pesquisadores de diferentes áreas. Então, o Pedro, como eu disse, é economista, o Graham é geógrafo. Então, aconteceram várias vezes de cada um ver uma coisa completamente diferente. Então, vou contar um caso, né, como num dia de sol, um sol escaldante em que andávamos sobre a muralha de uma unidade prisional, avistando a unidade por cima. Enquanto eu pensava na ironia de estar me protegendo do sol em uma unidade na qual não havia banho de sol para os presos, e emendei na reflexão das semelhanças daquele lugar com o campo de concentração que eu tinha visitado uma vez, o Graham olhou para outro lado e ele reparou em uma estação de tratamento de água desativada e uma caixa d'água do lado de fora da unidade. Ele perguntou o que era aquilo e o policial lhe disse que foi planejada para abastecer o presídio e a região, mas que quebrou, teve vários problemas, não se consertou e, por falta de dinheiro e por falta de vontade, ficou desativada. Então, era extremamente paradoxal ver a prisão sem água e aquela estação de abastecimento quebrada ao lado. E, enquanto eu pensava na contradição do banho de sol, o Graham pensou na contradição da falta de água e escreveu um artigo lindíssimo, linkando a discussão sobre prisão verde, sustentabilidade de prisão, que tem aparecido muito por aí, e a falta de água, que é uma realidade, John, que é uma realidade absoluta nas prisões brasileiras. Tem menos de meia hora de água por dia em muitas das unidades. Então, daí saiu um artigo. Eu não estava olhando para isso, eu não vi isso, e, de repente, o Graham chega com o artigo e fala, a gente estava no mesmo lugar.
Ou, às vezes, quando eu faço perguntas sobre orçamento e financiamento prisional, que, às vezes, eu não entendo a resposta, mas eu faço aquela pergunta só para o Pedro interpretar depois, que eu sei que ele vai entender a resposta. E também essa chance, né, muito interessante de escrever conjuntamente. E aí também tem o Luiz Fernando, né, que compõe a equipe, que ele é um jornalista investigativo, ele trabalha meio período no projeto, a outra metade na BBC, e ele foi aquele jornalista que ficou famoso por abrir o cartão corporativo do Bolsonaro na época das eleições e que viu quanto era gasto com as motocicletas. Lembram disso? Então, o Luiz ele ajuda muito a gente a traçar conexões de empresas que estão lucrando com o sistema prisional. A gente fala, Luiz, investiga essa empresa de alimentação que está em quase todas as prisões. Ele, poxa, essa empresa aqui também está financiando bandejão das universidades do estado inteiro, também está financiando toda a comida dos hospitais públicos. Essa empresa tem um monopólio da alimentação pública no estado, por exemplo, ou uma empresa denunciada por ter uma comida absolutamente imprópria para ser comida pela população prisional, que também é dona do mais luxuoso buffet da capital de um dos estados pesquisados. Então, o Luiz traz essas conexões também, que é algo interessantíssimo. De permanência, gente, o de sempre, para quem conhece prisão, temos aqui várias cadeiras na plateia, mas, né, o de sempre, a dor, a subjugação, a miséria, jovens, pretos, pardos, principalmente, teoricamente faccionados, e uma coisa muito nós contra eles, da polícia penal, celas absolutamente superlotadas, reclamação quanto à alimentação, pouquíssimos campos de trabalho, pouquíssimo banho de sol, velhas facções fortes, novas facções surgindo, muita limitação a familiares, enfim, eu não vou entrar em detalhes, né, de tudo aquilo que a gente já conhece, mas o que a gente tem visto todo o tempo é a confirmação do consenso. Então, apesar da crítica ao modelo prisão, que aparece de todos os lugares, inclusive até de policiais penais, de gestores, etc., a fala sobre é preciso melhorar, é preciso ter mais vaga, é preciso construir, aparece de todos os lugares. Então, um juiz bastante crítico da prisão me disse, eu sou muito contra construir prisão, mas é que a feminina não pode ficar do jeito que está, a gente precisa de uma unidade nova. E isso que ele estava me falando, o quanto ele achava importante desencarcerar 5 minutos antes. A lei de execução penal, como a gente sabe, rasgada à luz do dia. Por exemplo, no Ceará não existe mais visita íntima, porque não tem espaço, né? O argumento é esse, mas o argumento da falta de espaço gera também a conversa sobre novas vagas. As unidades também extremamente precárias, então, uma história aqui de caderno de campo também, a gente foi numa cidade no interior de Minas, que está sendo construída uma prisão com dinheiro da Vale do Rio Doce como uma compensação pelo episódio de Brumadinho. Então, a gente foi falar com a juíza, né, e ela está numa luta enorme para a construção de uma prisão na cidade, porque a prisão da cidade é absolutamente precária. E ela, né, para nos mostrar o quanto é insustentável a situação como está, ela ligou para o diretor da prisão e falou, recebe uns meninos aí, são da Inglaterra, chique demais. Será que tem jeito de dar um tourzinho com eles na prisão? Em seguida, chorou ao falar da prisão local. Vocês vão ver, lá é muito triste. Ficam os presos o dia inteiro conversando fiado, só conversa ruim, não se recupera ninguém, tem 18 pessoas num lugar que cabe 4. Realmente emocionada, ressaltou que era urgente uma nova unidade. Colocou as mãos em sinal de oração e disse, mas Deus está ajudando. A juíza comemorava que, finalmente, a cidade ganharia um novo presídio, que estava sendo construído pela Vale do Rio Doce. Tem, aspas, tem coisa que é horrível, né? Mas tudo tem seu lado bom. Aconteceu o acidente de Brumadinho, mas conseguimos o presídio. Lá vai ser coisa de primeiro mundo, tudo eletrônico, oficina, curso técnico, vai ser modelo para o país inteiro, quiçá para o mundo. Vai ser de tirar o chapéu. Vai aumentar o fluxo de pessoas do bem na cidade, virão policiais penais, gente de fora, vai movimentar toda a economia. Bom,
esse sonho, né, da nova unidade aparece muito, mesmo quando se fala da precariedade do sistema e da falência do aprisionamento como resposta. Uma outra novidade, que eu acho que, para quem entra em prisão mais, estava entrando mais do que eu nos últimos anos, talvez não leve tanto susto que eu levei, que foi o surgimento da Polícia Penal. Eu fiquei muito tempo sem ir à prisão, 5, 6 anos, e assim, eu fiquei muito impressionada com essa nova força policial. Várias pessoas já estão escrevendo sobre isso, a Ludmila Ribeiro tem ótimos textos escritos, mas, por exemplo, em Minas Gerais, a Polícia Penal é maior do que a antiquíssima Polícia Civil. E o aumento da Polícia Penal significa o aumento também da expansão prisional. A expansão da prisão também passa por um aumento dessa carreira, que está extremamente organizada, faz lobby em Brasília, tem sindicato forte e é uma força. Então, você anda nas prisões em Minas Gerais, por exemplo, você vê as prisões com uma outra estética. A estética da Polícia Penal, que são os presos que pintam. Então, se tem um preso pintor, ele vai pintar a caveira, ele vai pintar o rifle, ele vai desenhar os cachorros do canil, da Força Tática de Cachorro, e é uma polícia que a gente tem visto, né, com arma de não letal, arma de borracha, spray de pimenta, tonfa, cachorro treinado para intervenção, uma polícia extremamente adoecida, com altos índices de pessoas afetadas por doença mental, alta taxa de suicídio, né, uma polícia que vai se federalizando, não no sentido clássico da ideia de federalização, né, de algo que vem do federal, mas federalizando pelos estados. É uma polícia que a gente tem trabalhado essa ideia de federalização, ela tem exportado a expertise de um estado para o outro, pessoal de um estado para o outro, táticas de um estado para o outro, e a gente vê essa polícia se fortalecendo também nesse trâmite entre os estados. Então, são grupos prisionais como o GIR, que já foi citado hoje de manhã, que é o Grupo de Intervenção Rápida, o GORE, que é o Grupo de Operações Regionais, o GOC, que é o Grupo de Operação com Cães, que entram dentro dos raios para contenção, né? É imagem de caveira e rifle para todo lado, e, né, o fim dos agentes prisionais e carcereiros e a chegada dessa nova força, que, inclusive, está fora das prisões. Quem está fazendo a guarda da casa do Bolsonaro hoje é, além da Polícia Federal, a Polícia Penal também. Então, é uma polícia que está se expandindo para fora do ambiente prisional. A demanda da categoria é por mais concurso, né? E isso acompanha, como eu já disse, a ampliação de vagas. Na cerimônia de 17 anos de uma unidade prisional em Minas Gerais, que a gente teve a oportunidade de acompanhar, pude ver de muito pertinho a demonstração de força dessa polícia. Desfile com os cachorros, policiais paramentados com armas, escudos, balaclavas e capacetes, famílias inteiras de policiais penais como um casal que trabalha na mesma unidade que, no dia da celebração, levou a filhinha de 6 anos que estava vestida de policial penal mirim com algemas e armas na cintura. Eu não posso mostrar a foto, que tem uma criança, mas a gente tem, né, essa imagem da Polícia Penal aqui. Então, bom, eu continuo com uma ideia que eu já vinha conversando com a Ana há muito tempo e que ela voltou, com a Ana Gabriela, ela voltou muito forte de que a pena privativa de liberdade é um grande eufemismo, né, e que a gente tem que parar de usar esses eufemismos da linguagem da lei, né, porque falar em privação de liberdade é escamotear a privação de muito mais coisa, né, privação de água, privação de alimentação, né, e aqui tem uma discussão interessante que o Patrick Cassiceiro está fazendo sobre pena de fome, privação de saúde, de salubridade, de lazer, de afeto, privação de tabaco, né? A maioria das unidades prisionais brasileiras hoje não tem mais cigarro, ou quer dizer, ou pelo menos é proibido o cigarro, e a gente acompanhou também essa retirada do cigarro, né? Uma loucura. Privação de liberdade religiosa, de convivência familiar, de sono, né? De humanidade, de vida. Os espaços dos canis para os cachorros são infinitamente melhores do que os espaços de cela que eu conheci, né? Então, a falta de lazer chama muito a atenção. Uma policial me disse, se eu não posso assistir televisão porque eu não tenho tempo, por que eles vão passar o dia assistindo? Então, a retirada de lazer absoluta. Assim, não tem televisão, não tem rádio, não tem acesso a nada,
né, com a desculpa de segurança de tirar a tomada da cela, tirou-se, né, estou terminando, prometo, tirou-se tudo que poderia trazer algum momento de lazer, inclusive a iluminação, né? Então, os presos reclamam muito que, a partir de determinado momento, a prisão vira um breu, que não se vê mais nada, em vários lugares. Monitoração eletrônica, um aumento da monitoração eletrônica, e, né, empresas lucrando muito com isso. Por exemplo, a empresa que tem o monopólio quase da monitoração eletrônica do Brasil do dono do Atlético Paranaense, então a gente vê dinheiro circulando para outros lugares também. E, hoje em dia, muito uso do semiaberto harmonizado, como se chama, que é o semiaberto com tornozeleira. Por um lado, está desencarcerando, mas tem toda uma bibliografia discutindo os problemas disso. Uma outra coisa que vale muito a pena ter sido formada em Direito, e que, apesar de odiar Direito Administrativo, fez toda a diferença a minha formação em Direito, é entender como que tem se dado a expansão do sistema prisional por meio de instrumentos jurídicos. Então, os termos de ajustamento de conduta, os TACs, hoje são usados a rodo para prescindir licitação. Então, não se faz licitação, cria-se uma parceria, né, uma harmonia ali entre o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, todos os atores juntos concordam com aquele termo de ajustamento de conduta. É o que tem permitido, por exemplo, no Mato Grosso, sem licitação, uma única empresa ser a responsável pela construção de prisões dentro das prisões, construindo blocos pré-fabricados num modelo que nenhuma outra empresa apresentou. O TAC, então, foi firmado. Essa empresa, que pertence, um dos sócios é um ex-secretário de Administração Penitenciária do Estado, está construindo prisões dentro das prisões. E aqui eu vou encaminhar para o final com uma fala, né, do meu caderno de campo também. Enquanto eu observava os presos construindo blocos pré-fabricados, um chegou para mim e disse: anota aí no seu caderno, moça, esse novo cubículo que estamos construindo para ser cela mata os presos aos poucos. O calor é demais lá dentro, a pessoa morre de calor, vai cozinhando as tripas aos poucos. Esses cubículos novos são mais quentes. O preso não pode dormir no chão, pois morre de suor. Cozinha, pois o lugar onde deita é quente demais. Tem que esperar mais de meia-noite para conseguir deitar. Um outro me disse: eu construo esses cubículos aqui no trabalho, mas, graças a Deus, eu não estou preso em um deles. É insalubre. Isso em Mato Grosso, né? Minas Gerais está fazendo, em breve, uma segunda comitiva para ir para o Mato Grosso, para aprender exatamente como foi feito o TAC, como firmado o TAC, para implementar em Minas essa técnica de construção de prisão dentro da prisão para zerar a superlotação. Eu encerro dizendo que, enfim, eu tenho vários trechos de caderno que eu gostaria de ler, mas sei que a gente não tem tempo, mas podemos continuar conversando, mas é isso. Eu retorno para Cambridge com tudo isso, né? Isso aqui não foi nem um milésimo do que a gente tem visto, mas retorno com tudo isso. E aí eu acho que eu fico num misto de desânimo com uma raiva transformadora, né? A raiva transformadora que a Ana traduziu com palavras mais bonitas na apresentação. Eu acho que um desânimo por realmente não ver saída, e muito sem esperança de que uma política efetiva de desencarceramento vai ser colocada em prática. E a raiva transformadora que dá vontade de escrever, denunciar, explicitar as contradições encontradas, escrever textos tão claros e pungentes que façam com que os personagens se vejam e reflitam sobre as suas práticas. E aí vem o desafio dessa outra forma de linguagem, né? Em que linguagem escrever? Como falar sobre isso? São artigos acadêmicos? São livros com acesso mais popular? Como e aqui eu acho que é o meu maior desafio, né? Como é que eu faço dos meus textos, ou como é que fazemos dos nossos textos, espelhos para que os gestores se vejam e se estranhem em suas práticas? Eu acho que esse é um grande desafio. Como e com quem falar para provocar transformações efetivas?
Eu entendi o domínio das linguagens que me permitiram abrir o campo, mas eu ainda não dominei a linguagem que me permite escrever sobre ele. Se é no processo de escrita que nós, antropólogos, elaboramos em grande medida a experiência, o que tem me causado tanta dificuldade para escrever? Né? Qual é o meu medo de elaborar essa experiência? Quais são as minhas angústias de elaborar essa experiência? Então, acho que, para além das dificuldades de escrever em outra língua, e em outra lógica de escrita, eu tenho tido dificuldade de escrever sobre esse processo. Então, queria agradecer imensamente pelo convite, Ana, porque com ele eu pude elaborar um pouco da experiência aqui. Preparar esse texto hoje me fez pensar que a temporalidade da escrita não é a mesma temporalidade da reflexão e da fala, e isso faz muita diferença a gente aceitar essas temporalidades como diferentes, e, quem sabe, entender, né, isso como um bom começo. Então, eu queria agradecer muito e dizer que, enfim, eu espero muito estar aqui no 10º Enadir falando mais sobre resultados. Não vai dar tempo para as perguntas. E eu queria convidar todos e todas a ficar, porque a próxima mesa é uma mesa importantíssima para todos nós do Nadir, da USP, da Antropologia do Direito, que é uma mesa em homenagem à professora Ana Lúcia, que está se aposentando. E, enfim, temos muito a comemorar e a celebrar, então convido todo mundo a ficar. Obrigada, gente.